Bom, deixa eu ver meu horóscopo de hoje. Peixes, você vai tomar uma cerveja bem da boa hoje, em alguns minutos. Acertou, miserável? Fala galera, beleza? Hoje a gente vai fazer uma proposta diferente aqui no canal. Quando nós criamos essa ideia de produzir alguns vídeos falando de cerveja, parte da proposta era exatamente falar da bebida de uma forma descontraída. Falar de cerveja não só descrevendo estilos ou então contando só a história, falando sobre parte técnica. Nós queríamos também brincar um pouco com essa relação da cerveja e outros temas. Então, no vídeo de hoje, a gente vai inaugurar um quadro que eu batizei de Horoscópio Cervejeiro. O que é o horoscópio cervejeiro? Nós vamos pegar algum personagem, seja de quadrinhos, filmes, séries, alguma história específica, e a gente vai tentar caracterizar esse personagem como se ele fosse uma cerveja. Então, qual cerveja representa esse personagem melhor? Eu escolhi a temática de Vingadores, Então vamos falar sobre alguns Vingadores da Marvel, alguns heróis e quais cervejas eles seriam. Começando pelo Capitão América. Quem é o Capitão América das cervejas? Discutindo com alguns amigos, refletindo, tomando uma cerveja para pensar, eu cheguei à conclusão que o Capitão América seria uma German Pilsner. Por que German Pilsner? Bom, o Capitão América é um personagem que é extremamente responsável, ele não costuma apelar para extremos, ele segue um código de conduta muito estrito, agrada todo mundo, tá ali em todos os momentos. Bom, a German Pilsner é a mesma coisa, é uma cerveja extremamente equilibrada, sem extremos, sem muito álcool, sem muito amargor, mas que tem uma base maltada bem agradável, com panificação, vai ter um amargor presente, porém suave, e ainda tem aquela leveza dos aromas florais e herbais. Então o Capitão América e a German Pilsner, na minha opinião, é um casamento perfeito. Grandalhão Verde, quem seria o Hulk das cervejas agora? É óbvio que a gente não vai poder falar de uma cerveja suave tratando do Hulk. O Hulk é um personagem que já impressiona pelo porte, de coloração verde. Se você estivesse chegando de longe, você veria o Hulk a quilômetros. Pensando nisso, eu não poderia colocar uma cerveja diferente aqui para o Hulk que não fosse uma Double IPA. Para aqueles que já tomaram uma Double IPA, sabem que antes mesmo de tomar um gole da cerveja, você já vai tomar uma explosão de aroma na sua cara, Vai remeter muitas vezes à fruta cítrica, um maracujá extremamente característico, e você nem chegou a beber ainda. Aí na hora que você toma aquela primeira golada da Double IPA, já sente aquela porrada de amargor que vem normalmente acompanhada de uma gradação alcoólica considerável, Agora, depois que tem todo esse susto, o que fica de sensação quando você toma uma Double IPA? Antes de terminar aquele primeiro gole, você vai sentir a base maltada extremamente presente ali, que vai, de certa forma, controlar aquele álcool, aquele amargor e vai deixar uma sensação gostosa, E no final você vai ficar com aqueles sabores mais amargos, porém aromáticos, da cerveja. Igual o Hulk, depois que passa toda aquela fúria, o que fica do personagem? Ele volta a ser ali o Bruce Banner, Você conhece a alma por trás da loucura, que é o herói, Então é uma pessoa extremamente sóbria, inteligente, ponderada, mas que no primeiro momento é soco e porrada, tiro e porrada e bomba. Vamos agora então falar um pouquinho lá de Wakanda. E o Pantera Negra? Como a gente enquadraria o Pantera Negra numa cerveja? Eu fiquei pensando e achando uma relação, talvez vocês pensassem numa relação óbvia de colocar o Pantera Negra como uma stout, toda a potência, uma cerveja escura. Porém, eu pensei em uma coisa diferente. Por quê? Ele ainda faz parte de uma certa nobreza, dentro do contexto de Wakanda. Ele é parte da família real, Ele tem um sangue real que veio
com a força, né, com a luta. Pensando nisso, né, e nas características de Wakanda também, eu preferi levar essa caracterização da cerveja para o lado da Strong Dark Ale, né? A Strong Dark Ale é uma cerveja mais escura, que vem de uma cultura trapista, onde você tinha os mosteiros com isolamento social também, assim como Wakanda, que é uma comunidade isolada. São duas comunidades de tradição, e você tem toda aquela nobreza associada à bebida que, de certa forma, é meio elitista, né? Você tem a Strong Dark Ale como uma cerveja que antes era só para a comunidade monástica, né? E o Pantera Negra, que vem de uma linhagem real. Agora, e as características da cerveja? Como fica o Pantera Negra e a Strong Dark Ale? Bom, os dois são cervejas. Os dois são elementos fortes, né? Tem uma força característica, né? A Strong Dark Ale é uma cerveja que tem um corpo alto, vai ter uma forte gradação alcoólica, uma base maltada também forte, vai ter um dulçor característico, mas que traz aqueles aromas nobres, né? Aqueles aromas de classe, como as frutas secas, as frutas passas. Então, apesar de toda essa força, também tem uma certa classe nobre na bebida. E ao final do gole, você vai ficar com aquela sensação de acolhimento, né? Você vai receber um abraço da cerveja e manter um finalzinho ali um pouco até seco. Colocando um pouco de loucura nessa história. Vamos falar do Homem de Ferro. Se você tivesse que colocar o Homem de Ferro dentro de um copo, qual seria a cerveja que você colocaria para ele? Eu, de cara, já consegui pensar na Sour. Por que a Sour? A gente tem aí a legião dos anti-sours, né? Ai, Sour não é cerveja. Ai, Sour é coisa de quem não gosta de cerveja. O Homem de Ferro é um personagem controverso, né? Tem muitas pessoas que amam, tem muitas pessoas que odeiam, tem pessoas que chamam ele de anti-herói, né? Quem acompanhou os quadrinhos e os filmes sabe que grande parte dos problemas que os Avengers, que os Vingadores enfrentaram vieram de soluções do Homem de Ferro. Então, a acidez do Homem de Ferro e a loucura cabe direitinho com a Sour. Eu consigo relacionar facilmente uma Sour com praia, agito, música, amigos, bagunça, que é basicamente o que o Homem de Ferro gosta. E as características da cerveja? De fato, os sabores, o que tem a ver com o perfil do personagem? Bom, para fazer uma Sour você tem que pensar fora da caixinha. Então, assim como o Homem de Ferro tem toda a criatividade dele, normalmente cervejas do tipo Sour já sofrem uma fermentação diferenciada. É uma fermentação a partir de bactérias, ou então leveduras de champanhe, ou então uma acidificação a partir do malte azedo, tá? Isso não é muito comum quando a gente fala de produzir cerveja de fato. Não é à toa que o sabor da acidez que vem na Sour é tão distinto. Você ainda tem a oportunidade de estar acrescentando frutas, envelhecimento em barril, ou então uma Brettanomyces para dar aquele toque mais rural para a cerveja, né? Tudo isso é a gama de criatividade que você pode aplicar em cima dessa bebida. O Homem de Ferro, ele é extremamente criativo, ele é uma pessoa que pensa muito fora da caixinha, né? Então, tá aí, Homem de Ferro e Sour para mim, tá top. Um outro herói que eu acho que não podia faltar na lista era o Thor. Aí eu fiquei pensando, qual cerveja eu vou dar pro Thor? O Thor, por definição, já adora cerveja, mas ele gosta de tomar. Como que eu caracterizo ele sendo uma cerveja? É um cara bonitão, tem porte, desce a marretada geral, sedutor, vai falar que não. Ai, falou que o Thor é sedutor. Cara, se você tem mulher, você sabe que você perde a atenção dela no momento que o Thor entra na tela. Aceite. Baseado nisso, eu consegui achar uma cerveja que eu adoro, que é a Triple. Por que o Thor se caracteriza facilmente como uma Triple? A Triple também é uma cerveja sedutora. Quando você olha no copo, ela tem todo aquele perfil dourado, né? Uma espuma bonita,
de colarinho alto normalmente. E aí você toma a cerveja, vem aqueles sabores e aromas de frutas amarelas, você sente um dulçor, né? Porém, se você vai tomando um pouco mais da Triple, rapaz, você vai sentir a marretada em instantes. Por quê? A Triple normalmente tem um perfil alcoólico mais alto do que umas cervejas comuns, como as lagers ou então as ales, como as pale ales, né? Ou as extra special bitters. Né, são cervejas de graduação alcoólica mediana, ali dentro de uns 4, 5% de álcool. Quando a gente fala de triple, ela já pode chegar a uns 8%, por exemplo, uns 7%, né? O mais comum é 7, até 7%. Tá? Mas se você toma demais esse tipo de cerveja, você vai sentir a pancada do álcool em alguns instantes. Então eu acho que o Thor é uma excelente triple, sedutor e de início, vai te dar todo aquele calor, né, vindo do sorrisão do personagem, vai te encantar, vai te trazer para um próximo gole e quando você menos perceber, pá, marretada na cabeça. Para encerrar essa lista, vamos falar então da Viúva Negra. Particularmente, eu acho ela uma heroína extremamente complexa. Ela tem um histórico muito legal, ela tem essa formação dentro da União Soviética, no contexto de espionagem. Ela é uma espiã, então ela domina toda essa parte de luta, né, de armas, táticas de interrogatório. Ela é uma pessoa extremamente difícil de ser interrogada, então ela tem alta tolerância sobre tortura, então ela não entrega informações de forma fácil. Tá? Quem eu vou colocar com a Viúva Negra? Né? Qual cerveja representa mais a Viúva Negra? Apesar da brincadeira Russian Imperial Stout, né, de Russian Imperial, ter uma ligação direta com Romanov, que é um dos nomes da Viúva Negra, a gente também tem aqui a complexidade dessa cerveja. A Imperial Stout é uma cerveja extremamente complexa. Não à toa, muitas pessoas falam e indicam, e eu também sou um adepto dessa tática, né, que é tomar uma Russian Imperial Stout de forma tranquila, sem pressa de terminar o copo. Deixa ela descansando um pouquinho, deixa ela soltando, né, mais informações para você. Como que isso acontece? Ela vai volatilizar isso, conforme aumenta um pouco a temperatura da cerveja, ela vai volatilizar alguns aromas e você vai poder desfrutar melhor disso conforme ela vai esquentando um pouco, tá? Então, no primeiro momento você pode sentir um pouco de torra, talvez não identificando diretamente ainda a origem dessa torra e tal. Você também vai sentir uma forte presença alcoólica, aromas de chocolate amargo provavelmente e talvez alguma fruta seca, talvez. Se ela estiver muito gelada, vai ser difícil identificar. Agora, conforme ela vai esquentando, se você deixar aquela cerveja esquentando no copo e você for tomando mais para frente, com paciência e calma, você provavelmente vai ter uma experiência muito mais interessante. Por quê? Com o calor, essa volatilização dos aromas vai trazer notas e detalhes da cerveja muito maiores. Você vai poder extrair o chocolate amargo de verdade, você vai sentir isso de forma mais presente, só que ele vai estar... Pode, né? Na verdade não vai estar, mas ele pode estar acompanhado de uma torra bem legal de café e até mesmo embalado por um amadeirado, dependendo do envelhecimento da cerveja. Então você pode ter toda essa complexidade envolvida. Além disso, ainda aromas de frutas secas, frutas passas, também pode estar presente. O legal é que a gradação alcoólica dessa cerveja, apesar de ser extremamente alta, ela não vai atrapalhar os seus sentidos, ela vai colaborar com a experiência sensorial. Então, no final do gole, o que você vai sentir? Um aveludado, né? Aquele dulçor residual, aquele aroma de torra, né? Alguma fruta seca eventualmente e provavelmente também um chocolate amargo aí como aroma. Tá? Então eu coloco a Viúva Negra e a Russian Imperial Stout como um par perfeito. Bom, essa foi a minha escalação e a relação curta que eu fiz aqui dos Vingadores se fossem uma cerveja. Espero retornar em próximos vídeos com mais horoscópios cervejeiros de outras temáticas. Nós temos um amplo universo de personagens que a gente pode brincar.
Mandem a sua escalação aqui pra gente, quem vocês acham que faltou, que deveria estar presente nessa lista. Converse com os amigos, faça uma discussão de boteco. Afinal de contas, o IC é uma conversa característica do balcão do bar. Não esqueça de deixar o seu joinha, compartilhe com os amigos, se inscreva aqui embaixo caso não esteja inscrito ainda. E como é comum nesse YouTube de meu Deus, vou deixar aqui o desafio. Se a gente chegar em 1000 inscritos, eu faço um vídeo de horoscópio cervejeiro com alguma temática de herói vestido de Thor renegado.